Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na nova playlist no canal que eu decidi intitular de Estudos Ufológicos. Tudo ligado à parte da ufologia, desse fenómeno que eu tanto gosto e que eu sempre tive interesse ao longo dos anos. Tenho este canal que fala de espiritualidade, as minhas experiências fora do corpo, mediunidade, o meu podcast, o Entre Mares, onde trago convidados ligados à parte, que trazem os temas ligados à espiritualidade e consciência, mas a ufologia é algo que também está dentro destes temas para mim e que não podemos ignorar. Está ligado ao universalismo, que é uma filosofia que eu tenho e um modo de vida que eu tenho como, não só como crença, mas como certeza, e nesse aspecto acho muito credível agora trazer este conteúdo. É o terceiro vídeo que eu trago nesta playlist. O primeiro foram 5 recomendações de documentários ligados à ufologia, documentários que eu acredito serem credíveis. E ontem fiz uma live onde trouxe novas revelações ligadas ao Dr. Stephen Greer, que a partir do dia 20 de junho vai disponibilizar um site de forma gratuita, só vai requerer o registro de cada pessoa, onde ao longo de 30 anos ele foi recolhendo informação, testemunhos e provas que ele vai revelar e vai ser algo muito impactante. Ele pede uma pequena doação ao público, senão, se ele não conseguir muita ajuda, esse registro vai ter um valor, um custo associado. Decidi fazer aqui uma reação a uma entrevista a Billy Carson, já vamos saber quem é Billy Carson, um relato de uma experiência traumática que ele diz ter tido com 2 seres. Eu tenho aqui no IMDb esta mini bio que diz que Billy Carson é fundador e CEO da 4Biden Knowledge Inc., também escreveu aqui um best-seller. Ele também ganhou em 2022 a Stellar Citizens Award e, mais importante que tudo isso, além dele ser CEO e aparentemente a 4Biden Knowledge TV, é um streaming TV em direto, uma network em direto, um streaming, e acredito estar ligado aqui a uma agência espacial, que ele também é CEO. Eles desenvolvem o estudo de sistemas alternativos de propulsão, como se pode ver aqui, and Zero Point Energy Devices. Vamos então reagir à entrevista que ele deu. Pessoal, a entrevista está em inglês, mas eu vou traduzir. Are you the first black guy to see a UFO? No, I'm not the first black guy. I'm just one of the, no, I'm not one of the first because I know there was Benny and Barty Hill. Pronto, basicamente a entrevista inicia-se com ele dizendo que acredita mesmo ter tido um avistamento e o entrevistador, em jeito de brincadeira, ele pergunta se ele foi a primeira pessoa de raça negra a relatar um avistamento de OVNI, ao qual ele brinca e diz que não, e ele está aqui a compartilhar outras pessoas com de raça negra que também relatam avistamento. And him and his wife were abducted, and they gave an account of what these beings showed them as where they came from. And nobody knew where the Zeta Reticuli star system was at that time. Didn't exist in our star. Isto é muito interessante. Eu vou já falar sobre o que é que ele está aqui a relatar, pessoal. Muito interessante. Achei esta parte. This is Zeta Reticuli. We found this star system now. Now we know where they say they were from. Pretty interesting. Wait, hold on. O que o casal relata na verdade, veio-se a descobrir que era, portanto, eles conseguiram uma interação com seres extraterrestres e esses seres disseram que vinham de uma constelação, ok? Essa constelação, na altura, e eles trouxeram dados e informação ligados a isso, só que não havia qualquer informação e, portanto, eles foram descredibilizados. Mais tarde, uma pessoa qualquer ligada a estes estudos descobre, claro, uma pessoa credível descobre que era Zeta Reticuli. Zeta Reticuli, que é uma estrela binária na constelação de Reticulum. Portanto, foi comprovado que isto existe. E na altura, quando esse casal relatou, não havia qualquer informação, não havia como essas pessoas saberem isso. Vamos continuar a ver aqui a entrevista. This is Zeta Reticuli. We found this star system now. Now we know where they say they were from. Pretty interesting. Wait, hold on.
So, so this couple described a star system that they could have no prior knowledge of, Correct. meaning they couldn't have gone to school and learned about this or read about this. Portanto, o casal relata algo que eles não podiam ter conhecimento nem na escola, nem em lado nenhum. Mais tarde, descobrem este sistema, An astrophysicist or astronomer connects the dots and says, wait a descobrem minute, esta constelação. this is Zeta Reticulus. Okay, so you see this thing. And again, we don't know. It could be advanced technology that we have that you It could saw. be. It could, Right. Science is full of uncertainty, which I learned from Professor James Gates yesterday when I talked to him about supersymmetry and stuff in an interview I did with him just yesterday. And that uncertainty is always there. You can never say anything for 100% certainty. And so because Ele está a dizer que não se pode, quando se fala nestes assuntos, não se pode falar com nenhuma certeza, com nenhum absolutismo. And Eu concordo com ele. my takeaway from the dinner with Bob. Isto was porque all- o apresentador questionou-lhe se aquilo que ele fala enquanto avistamento, se ele acha que pode ser tecnologia que nós já obtemos e que não seja divulgada ao grande público. Portanto, ele aqui diz que não pode descartar essa possibilidade e que tudo está em aberto. And Rogan asked me if I wanted to come to dinner. So we went to Fogo de Chao, wow. as you do. And Bob was there, and Jeremy Corbell was there as well. And I believed Bob believed what he saw. Ele aqui está a falar, o apresentador está a falar de Bob Lazar, inclusive um dos documentários que eu trouxe nas 5 recomendações de documentários, falei sobre Bob Lazar, sobre o documentário disponível, se não me engano, na Netflix, e ele diz que já teve com Bob Lazar, aqui o apresentador, e que ele acredita que o Bob Lazar acredita naquilo que revela, ok? A postura do apresentador aqui é cética, e ele próprio admite que é cético, mas é isto que ele tem a dizer em relação a Bob Lazar. Vamos ver o que é que eles vão continuar a falar sobre isso. Now, that doesn't mean that it's not advanced technology that we have, that we've created, but I do believe that he was working on something and he believed it was alien spacecraft. Ele está a dizer que o Bob Lazar acreditava que estava a trabalhar com algo ligado a tecnologia extraterrestre. Is because he talked about element 115 before he even discovered element 115. Yeah, well, They're talking about 25 years span in between. That's why the star system thing is. Uma coisa que aqui já Billy Carson diz é que, ok, pode existir coisas incongruentes naquilo que Bob Lazar traz, mas que ele fala do elemento 115, que foi descoberto também mais tarde. Lá está, a mesma situação aconteceu com o tal casal, que aqui o Billy Carson também fala, de que teve uma interação com extraterrestres e fala de uma constelação que nós não tínhamos enquanto conhecimento científico, essa constelação, e que mais tarde veio a ser descoberto que existia. E tal como Bob Lazar, quando fala do elemento 115, portanto, são situações de coisas faladas numa altura em que ninguém sabe da existência e que depois são comprovadas anos mais tarde e às vezes décadas mais tarde. E isto traz grande credibilidade para esse tipo de situação. Quite interesting to me. So if you are describing things that have not been discovered yet, and then they do become discovered, Exactly. it adds some credibility. Yeah. Okay. Exatamente so o que eu disse, your pessoal. situation, you believe you saw a UFO. Yeah. Do you think that the UFO people, the aliens or whoever they are, do you think they choose the people that see them, or this is happenstance? If you start researching these alien abduction experiences or these alien sighting experiences, which there are now over 7 million of them documented in MUFON, you start to see a similarity between the stories and repetitiveness with some of the visitations or sightings or whatever you want to call them. Aqui, pessoal, foi perguntado se Billy Carson acredita que os avistamentos são os extraterrestres que escolhem quem os pode ver ou são coisas que acontecem casualmente, de maneira aleatória. E ele está a dizer que há um padrão, portanto, um padrão repetitivo, coisas numa visão de conjunto que batem. A mesma coisa acontece. And so it's quite possible that they isolate and interact with specific people at specific times. I mean, you know, to what agenda?
At the end of the day, we're like ants. Did you have any? Ele está a dizer que acredita que eles podem especificar um ambiente para ter uma interação concreta com alguém que eles escolhem, mas que no fundo não sabemos. Nós somos como formigas para seres tão evoluídos tecnologicamente e consciencialmente. Communication at all? Did you feel like did you feel anything in the moment? I felt nothing in that moment. I had a second experience in 2010, which is well documented. I've talked about it. It took years to come out about it because I basically. Portanto, ele está a dizer que teve uma segunda experiência, que é aqui que ele vai relatar uma experiência muito traumática. Na primeira ele tem um avistamento e aqui vai ser algo bem impactante. Tell me what happened. Inclusive, pessoal, nós podemos ver o próprio trajeto da pessoa quando ele fala nesta situação que ele vai relatar, a maneira como ele já fica nervoso. Observem, eu vou colocar aqui um pouco para trás. Isto é importante de analisar. Tell me what happened. Reparem. My whole family over this. No way. Yeah. You came out of the closet? No. Depois faz aqui uma brincadeira o apresentador, mas nós vemos que ele fica inquieto. Tell me what happened. Ele diz inclusive que quando ele começou a relatar isto que ele vai falar agora, teve problemas familiares. Inclusive, grande parte da família que ele tinha na altura o abandonou. E isso pode justificar um pouco deste nervosismo que ele está aqui a aparentar, mas eu acredito que não, porque ele vai suar, vai chorar, mas suar, inclusive o apresentador vai falar sobre isso. 2010, esta situação. Inclusive, esta situação que ele vai relatar contribuiu para aquilo que ele viria a desenvolver enquanto projetos, enquanto trabalho, mais tarde, ligado à agência espacial e tudo isso. Portanto, olhem só que interessante. Ele diz que chegou a casa depois de ter estado num sítio qualquer. Ok, era um projeto ligado ao canal de História, ligado a Nostradamus. I was working on this project. I come home, I'm looking at ESPN, and I'm looking at sports. About 9:00 p.m. All the lights turn dim, the TV turns off, and I thought my kids were playing a trick on me because they lived up in the room behind me, up on the second floor. Ele está a dizer que de repente todas as luzes em casa foram apagadas e que ele achava que eram os filhos que estavam na parte de cima, no primeiro andar da casa. Quando ele olha para cima para ver se estava alguém, que neste caso ele pensava serem os filhos, não estava ninguém, as luzes apagaram e quando ele olha de frente, dois seres se apresentam ali, na sua frente. Get the fuck out of here. Yeah. And, Notem Whoa. Sorry. No. o quanto isso mexe com ele de forma emocional. So they were right there. I'm sitting in a chair about this high, so they were right here in my eyes. And Yo, Alex is freaking out right now. What the fuck? Ele está a dizer que eles estavam mesmo em frente a ele ali. O apresentador faz uma brincadeira aqui a dizer que uma destas pessoas aqui sentadas ao lado que está completamente com uma postura de medo. This is wild. Okay. all right, let me get myself together. No, take your time. So they were Toma o there. teu tempo, They diz o had my apresentador, phone, para ele se acalmar. I couldn't see on TV. I swear they did. So you're two beings in front of But me. they didn't look like they were real eyes. They looked like coverings of some type. Ele está a dizer que a imagem, ou aqueles dois seres aparentavam algo que se vê muito a coisas divulgadas dentro do assunto extraterrestre e mesmo na ficção científica, mas que aqueles olhos grandes não pareciam olhos, mas sim algum tipo de revestimento que encobria algo. And they didn't communicate with me through any kind of telepathy that I could tell, but I felt like my brain was shaking in my skull to the point where it started hurting and I started screaming, but no sound was coming out of my throat. Ele está a dizer que não houve nenhum tipo de conversa telepática, como muita gente relata que estes seres falam de maneira telepática. Inclusive, a telepatia é algo que faz parte das capacidades anímicas latentes em cada um de nós, que é algo que é desenvolvido, e eu comprovo isso nas experiências fora do corpo, onde nós não temos as cordas vocais físicas, biológicas, e há uma comunicação. Portanto, a parte comunicativa é algo que nós temos que compreender, está além das cordas vocais, inclusive do cérebro, porque fora do corpo há telepatia, há intenção, e tudo isso não existe a necessidade de som, ok? É uma outra coisa
e ele está aqui a relatar que não houve isso, mas que houve. I could feel the air coming up, but I couldn't hear it myself. And you were awake during this period. You I weren't was taking awake, a nap or anything weren't like taking that. a nap. No Ele está a perguntar se ele estava acordado, consciente. Ele diz que sim, que não tomou nenhum tipo de droga. My ex-wife was in the bedroom right behind the next wall. My girls were in that side of the house, a split floor plan. My boy Portanto, ele está a dizer que a mulher estava do outro lado da casa a dormir, as filhas também estavam do outro lado. were in that side of the house. The house was full of people. Nobody heard or saw anything. I was screaming. A casa estava cheia de pessoas, ninguém ouviu nada durante este acontecimento. Ele tentava gritar, não saía qualquer som, embora ele diz que sentia que algo saía, não é? Mas não era o grito, aquele berro que ele queria dar, não conseguia. Few seconds later, it stops, and they turn around, and they don't walk like a person. They kind of dangle. So they kind of dangled away, and they went right through the wall. And then, boom, the TV comes back, the lights come back to normal. Houve, daquilo que ele está a relatar, parece que houve algum tipo de distorção do tempo. A experiência que ele está a relatar é que de repente fica tudo escuro, ninguém ouve nada, e ele tenta gritar, não consegue. Portanto, há aqui uma alteração do padrão de vigília. Inclusive, ele pode ter sido condicionado a um estado alterado de consciência, ok? E que ele diz aqui que de repente aqueles seres viram costas a ele e que começaram a andar, e que o andar deles não era um andar normal como o nosso, era como se eles balançassem e que de repente eles seguiram em frente, de repente a luz toda voltou da casa. Normal color. That's when I went running around the house, and it was just traumatic for everybody, you know. And it was like the straw that broke the camel's back. There was other reasons why, but you know, I ended up my one son, Giovanni, he's told me I'm scared to even come around you, and still to this day, he rarely ever calls me or comes around. It's kind of like I lost my son. Houve repercussões, ok, por ele, quando ele decide compartilhar isto com as pessoas, houve situações traumáticas com a família. And my wife was driving at the time, my ex-wife, and she slammed on the brakes, and you know, I was like, just get out of the car, you know, because daquilo que ele também está aqui a compartilhar, a família da ex-mulher dele, que era mulher nesta altura destes episódios que ele está a compartilhar, destes momentos, ela era ligada a algum tipo de religião e eles não aceitavam, da parte dela não aceitavam este tipo de situação, e já sabem que muita gente liga à coisa do diabo, demónios, essas coisas, e que de repente ela travou, estavam a andar de carro, ela trava e diz que está saturada deste tipo de situação, de conversa. Ele diz que nunca alterou a história porque foi realmente aquilo que aconteceu com ele. É o que ele está aqui a dizer, que pessoas ligadas a esta religião, não sei qual é, ele disse aqui, mas eu nem sequer prestei atenção, mas que associam isto a alguma coisa ligada ao diabo. Coisas que não conseguem explicar, associam à parte religiosa. Ele aqui está a dizer que decidiu mais tarde compartilhar e abrir ao grande público porque ele conheceu pessoas ao longo do tempo que também tinham muita coisa a trazer, experiências que tiveram, traumáticas também ligadas à parte extraterrestre, e que tinham receio. E ele diz que, como é uma figura conhecida, ao trazer essa informação, que daria força a essas pessoas para fazerem o mesmo. E isso o impulsionou, não é? E que acredito que seja algo até os dias de hoje, para que ele não se retraísse e compartilhasse isto para o grande público. Story just right now. I want to point something. Yeah. Listen, I'm skeptical about everything. I just want to let you know. Yeah. I could believe there was one physical sensation that I saw in you that kind of freaked me out. I'm not going to lie. Crying, people can put that on. True. You started to perspire. Yeah, I know. Ele está aqui a dizer que ele, como cético, o apresentador, que chorar é algo que o humano pode conseguir, vamos dizer assim, fazer-se chorar, manipulando essa parte emocional. Ou seja, chorar, e ainda por cima atores conseguem muito facilmente trazer esse falso chorar, lágrimas de crocodilo, como nós dizemos aqui em Portugal, e que isso é fácil, mas que suar, ele não conhece nenhum ator que consiga suar de forma deliberada
consiga manipular esse suar, e que ele começou a suar, e que ele, enquanto cético, ficou espantado com isso. To me, I don't know. I know that actors can induce crying. I don't know if they can induce sweat. so to Yeah, me, sweating the profusely right tears are less of an example. I mean, like Wow. your whole forehead just started to sweat. So Pessoal, aproveitem para subscrever o canal, compartilhem este vídeo, façam o gosto, o like, isso ajuda isto a chegar a mais pessoas. Isto ainda se vai tornar mais interessante, ok? Ainda vai se tornar mais interessante. Yeah, they didn't really have on what looked like clothes to me. They weren't really gray. They were almost like brownish, but Uma das pessoas que está ali sentada perguntou, que estão ali sentadas, perguntou se como era a vestimenta desses seres, e ele disse que eles não eram, ou seja, não eram cinza, os chamados greys, eram meio castanhos. they had very big eyes, two little tiny dots per nose, a slit for a mouth. They never opened the mouth. They never opened. They never Dois orifícios na parte do nariz, uma boca pequena, nunca abriram a boca. moved at all. They didn't even shake. There was no facial movements. I couldn't discern if they were even real or not real, or Ele diz que não conseguiu discernir se eles sequer eram reais ou não. But their hands were very long and dangly, like Mãos muito longas. and I was just like completely shocked. Now, there's two things Ficou em happened choque in ele. this situation. The first thing Duas was- coisas a salientar nesta situação, diz ele. The second thing was I kept hearing this voice in my head over and over again. Ele diz que durante este processo, nesta interação com estes seres, ele tinha uma voz repetitiva na cabeça dele, que inclusive ele diz que era o tom, o timbre era dele, era a voz dele. Não parava uma frase, sempre, sempre, na cabeça dele. Worldwide telescope. Worldwide telescope. World Wide Telescope. World Wide Telescope. Várias vezes. Inclusive ele diz que doía-lhe a cabeça. Durante esta interação houve ali uma pressão na parte da cabeça. Eu acredito que ele diz que não houve uma comunicação telepática, mas houve uma informação que foi liberada destes seres para ele, quem sabe através do chakra coronário, que é o chakra, o Sahasrara, o chakra aqui da coroa, ligado diretamente à glândula pineal, a glândula endócrina que nós temos aqui no centro da cabeça, a pineal, que tem muitos outros atributos. Eu acredito que liberaram esta informação e vocês vão já perceber porquê. Worldwide telescope over and over and over. So finally, the next day I got so tired of this, I couldn't stop this noise, this phrase. Ele diz que inclusive no outro dia acordou cansado porque não conseguia parar esta voz mental que lhe dizia saturadamente e vezes em quando a mesma frase. Ele foi ao computador e ele diz que na altura nem sequer existia o Google, na altura em que isto aconteceu, que havia um outro site de pesquisa e que ele abriu o site e digitou World Wide Telescope. Ele diz que inclusive nós podemos fazer essa procura hoje em dia. Ele diz que foi dar a um site que é o worldwidetelescope.org e que ficou de queixo caído. It's a site where all the space probe data from all the missions into space exists based on taxpayer and research data. Ele diz que é um site com base de dados de todas as agências espaciais, contendo toda a informação que é armazenada, digamos. E nós podemos ter acesso gratuito a isso. So you can download this. Back then, you had to download it. You couldn't just web. You didn't have www4 whatever they call it. Ele está a dizer que na altura não se podia ver, assim como nós vemos alguns sites, não é? Informação assim mais detalhada, que tinha que se fazer um download. Now you can just run it from the app, from the browser. But back then you had to install it. You can Ele diz que install it antigamente, if you want. agora conseguimos Go in there, I go in, aceder à informação diretamente do browser. Antigamente tinha que se fazer download. Moon, Mars, Ele diz que teve acesso à informação captada por satélites na Lua, em Marte, e que ele diz que acessou Marte, informação ligada a Marte, fotografias daquelas sondas, aqueles robôs que são enviados para Marte, ele acessou. Panoramas pop up. I go, panorama. I click on panoramas. The next thing I know, I see the names of panoramas. So I click on McMurdo Valley. I go into McMurdo Valley. Ele diz que acessou lá um panorama intitulado de McMurdo Valley. And I start seeing things that don't belong. What's a panorama?
It's like Just an image? a wide Okay, image, okay, but got it's it, not got it, just a got it. regular image. It's an image that allows you to zoom Um panorama é uma imagem grande, ampla, que não é apenas uma imagem, ela dá para fazer zoom e dá para ter uma rotatividade. Assim como temos o Google Maps. in, zoom out, pan left and right from the rover's perspective, So you're looking at images that have been taken from spacecraft, from the Mars rovers, the Mars rovers, Yeah. of Spirit Mars. rover and Opportunity rover. Ele diz que estava a aceder a imagens, panoramas, que foram absorvidos por dois tipos de, vamos dizer, de robôs. They are of Mars or Yeah. They're of Mars on Mars. Got it, okay. São de Marte em Marte. Spirit rover is no longer operating because one of the last images it transmitted looked really strange. I think they just blew it up or something. Vejam só o que ele acabou de dizer, que esse tipo de robôs hoje em dia já não são utilizados pela NASA porque uma das últimas informações que um desses robôs transmitiu foi algo tão estranho e fora da curva que eles decidiram acabar com isso. They never turned it back on after that one. But these things that I saw on the surface between the presidential panorama and also a Murkmurdo Valley, they didn't look like they belonged on Mars. They looked like broken down structures from the Middle East. E ele diz que certas coisas que ele viu nestas imagens que não pareciam vir de Marte, mas sim civilizações antigas em destroços, como nós temos aqui. I was like, what the hell is this? And the more I looked, the more of these anomalies I kept seeing. Quanto mais ele olhava, mais anomalias ele descobria. Anomaly hunting. That anomaly hunting got me into researching these ancient civilizations. Ele diz que as anomalias que ele encontrou neste site específico de informação que foi armazenada e recolhida a partir destes robôs foi o que lhe deu o maior interesse para começar a estudar civilizações antigas aqui da Terra. That's how it happened. That's literally how it happened. So because of that experience, I became an expert in ancient civilizations. Literally. Ele diz que foi por causa desta experiência que ele tornou-se especialista em civilizações antigas e começou a investigar cada vez mais. That's how I got into it. Literalmente foi assim que ele se introduziu nisso. An example of the Yeah, that's the Spirit rover right there on the upper left. And, Ele vai mostrar aqui, vai exemplificar, vai mostrar mesmo para nós percebermos o que é que ele está aqui a falar quando fala em anomalias e incongruências, coisas que não fazem muito sentido estarem em Marte. We've downloaded over 1 million of these panoramas from the space agencies, and we've now documented over 60,000 anomalies, things that don't belong there. Everything from pyramids to ankhs. you have documented. The craziest image I would have to say would be this object that looks like, I gotta say looks like, because we're not there. Ele diz que qual foi a coisa mais, assim, mais maluca que ele viu, maluco, derivado a ser algo fora da curva, algo que não faz sentido. Looks like an airplane. Another one would be this Ele diz que viu algo que se assemelhava muito com um avião. statue on the side of Victoria Crater. And I can pull these up and give them to you. Another one would be these ankhs. We found several ankhs laying around in the What's sand. Ele diz que há algo também recolhido numas rochas de Marte que se assemelha a uma estátua, se não me engano, egípcia, e outras coisas, inclusive falarmos de Marcos Petit. O Marcos Petit é um ufólogo que fala muito de Marte e tem palestras onde ele fala sobre Marte, ligado à parte ufológica. The Egyptian ankh. The cross with the loop on top. Oh, Agora vem a parte que mais me arrepiou. Ele diz que lá há imagens que mostram aquilo que se assemelha à Cruz Ansata. Quem não viu, no Entre Mais eu recebi 2 vezes e vou receber mais vezes o Marcos Vano, que é uma pessoa que gosta muito da parte ufológica, espiritual, mas não só, ele estuda física, tudo isso ele tenta não falar à toa, ele tenta recolher o máximo de informação da parte da ciência, da parte da física e perceber efetivamente onde é que dá para ligar as pontas, ok? E ele fala da Cruz Ansata, o Marcos Vano, que a Cruz Ansata foi-lhe transmitido, se não me engano, por projeção da consciência ou por clarividência, não sei, já não me lembro, que a Cruz Ansata é a alça do tempo, é uma simbologia, um objeto simbólico que transmite
a alça do tempo. Quem não sabe o que é a alça do tempo, veja a entrevista para perceber do que é que estamos aqui a falar. E quando ele relata aqui que em Marte tem a representação, ou seja, há ali coisas que ele viu que remete à cruz ansata, fiquei de queixo caído. Yeah. What are those doing up there? And O que é que aquilo está ali a fazer? I'm just saying. That's a good point. What's that doing there? But that's a good question. Crazy. So, okay. O que é que aquilo está ali a fazer? I don't want to- O apresentador, como cético, ri-se, não é? Leva para a parte humorística. Mas isto é muito sério. It must be. I would imagine if I was someone in your shoes, and I had There it now. goes. That's Victoria Crater, by the way. Man, Olhem só para isto, pessoal. That's real. You can pull it up. Eles- Anybody can pull these up. That's Eles not low about puseram aqui a cor these. verde The source links, para nós anyone can percebermos. pull them up. Olhem só a semelhança. obviously that's been colorized to make it more visible, To make it pop out, yeah. There it goes, uncolorized. but even uncolorized, it's still just It's a little there. bit crazy. It's there. And there's even more on that crater. Parece It's muito uma just estátua like- egípcia. That's not a good. It's not a wide panoramic shot, but there's more. Yeah, a lot more there. Ainda que há a possibilidade, e eu aqui tenho que ser pé no chão também, para mostrar o contraponto de quem é cético e não quer ver as coisas, há a possibilidade, o nosso cérebro, quando vê uma forma, seja nas nuvens, nas rochas, nos azulejos de casa, nós temos a capacidade de ir buscar associações de rostos e figuras morfologicamente antropomórficas e tudo isso. O nosso cérebro faz muito isso, é preciso ter cuidado. Mas neste caso parece muito. So again, I would be remiss not to ask this. You have a sighting with a UFO, then you have an interaction with beings, Yeah. and then you have a message to go look up these images. Yeah. I would imagine someone in your shoes, it would be very difficult to not follow this. I don't even want to say line of thinking, but follow this. They've almost like edged you in a direction. Yeah. It would be very difficult to. Ele está a dizer que, derivado às situações que Billy Carson experienciou, que entende o ponto de vista dele no aspecto em que ele se sente como um propósito, como se eles, remetendo aos extraterrestres, o tivessem escolhido e que ele seria o escolhido para seguir em frente nesta missão. E que ele entende essa maneira, essa linha de raciocínio. Run down that hallway. So I would imagine it'd be hard for a person in your shoes after having these experiences to not think, hey, they want me to go look into this stuff. It's quite- Is yeah, that kind of what you feel? That's a fact. Now, what I've done Ele diz que é is facto. try to combat the nudging that's happened. I always keep digging into the science. So I've talked to geologists, I've talked to scientists, I've talked to engineers. Ele diz que mesmo com tudo aquilo que ele experienciou, que ele tenta sempre ir beber informação à ciência, ao nosso estudo, a arqueólogos. I talk to homegrown guides, archaeologists, indigenous people from all around the world. I keep digging and trying to debunk my own theories. Ele diz que escavar, é tipo, ele tenta ir buscar informação ao viés científico, arqueológico, astrológico, tudo isso, e quanto mais ele cava para conseguir desfazer aquilo que ele tem enquanto teorias ligadas a estas coisas, mais ele não consegue e mais ele agrega essas teorias. Portanto, ele não desfaz isso. Got it. And the Okay. deeper I dig to debunk, Mais fundo ele cava, debunk. Because you've heard these stories. Listen, and I'm not trying Menos- to discredit you. menos ele consegue descredibilizar essas teorias ligadas à parte extraterrestre. Quanto mais ele cava fundo, menos consegue encontrar informação que traga um contraponto e que remeta mais a algo científico, a algo ligado à casualidade, a algo que não seja o que aparentemente se está a mostrar ser. I literally want to do this podcast because I was just like, take us fucking deep. This is going to be so much fun. Like, I don't care about the science or the fact. I want to just hear the craziest shit that you got to say. I did not know you were going to talk about fucking meeting aliens. That's kind of crazy. Okay. But I can also imagine that if that happened to me, I would go down this rabbit hole and I would just see how deep it would go. And Ele diz que se isto acontecesse com ele, que ele iria procurar ali no ninho do coelho, remetendo à parte da Alice no País das Maravilhas,
para descobrir. Iria até ao fim, enfrentando todas as consequências para descobrir. I would also maybe even feel like it was my purpose to do this thing, right? They've Encarando isso como um propósito, eles escolheram-me. chosen me to do. So what if you do feel that way, why do you think they've chosen you? And two, what do you think that your purpose is? Esta pergunta é muito interessante. I always consider that, like, why me? Why did this happen? Eu perguntou-lhe porque se efetivamente ele foi escolhido para que esses seres transmitissem informação, que efetivamente lhe fizeram ele procurar um site e que agrega a coisas que ele materializou hoje em dia e que ele faz enquanto projetos e trabalho, se ele acha, porquê é que ele acha que foi escolhido por esses seres? To me, the only thing I could think of is that I have a high retention for information. My recall ability is incredible in a lot of the stuff that I talk about, especially when I'm passionate about it. Probably everyone does. They just maybe don't realize it, but Ele diz que ele tem um grande potencial de recolher informação, tem uma boa memória e também esta necessidade por saber mais. maybe they saw my ability to consume a lot of information and my ability to travel the world. I've been around the world 38 times now. Ele diz que se efetivamente esses seres o escolheram foi por essa sede que ele tem constante por recolher informação e por viajar muito. Ele viaja muito, tem contacto com muitas pessoas e que esses fatores podem ter contribuído para que ele, se assim fosse escolhido por esses seres. Right. Last year, I spent 9 months in hotels. Not many people can do that Yeah. and still make a living and do what they do. Ele diz que no ano passado ele teve 9 meses constantemente de hotel em hotel, hospedado. E diz que isso não é fácil e nem qualquer pessoa se consegue, não se dá a esse tipo de situação. Não tem essa força psicológica. So maybe they have a way of understanding, like, hey, this guy has the skills, the tools, and the capacity to. Ele diz que e para esses seres eles tenham se calhar concluído que talvez esta pessoa, o Billy Carson, tenha os mecanismos, as capacidades, as ferramentas para ser uma potencial pessoa para que se tenha trazido essa informação. To really grasp this. And why is it important that you grasp it? Why is it important to them that you share this? That's what I'm trying to understand. I'll tell Like, you what are they this. trying to get to? This is what my hypothesis Yes. that I came up with. Uma das hipóteses, Human ok, beings are an abandoned seed colony on this planet. aqui é muito interessante. Ele perguntou o porquê que eles querem isso, o que é que eles querem, os extraterrestres, que ele faça. O que é que eles querem que ele faça com isso? Porque é que eles trazem isto e porque é que eles veem essa necessidade que pessoas como o Billy Carson partilhem esses conhecimentos. And we have Aqui- had influence. Aqui vai ficar muito interessante aquilo que Billy Carson vai dizer, inclusive ele aqui mostra que é alguém ligado à parte espiritual, consciencial, Due to people violating what I would call a prime directive. We've been engaged in a way that we weren't supposed to be engaged, and we've been given technologies that have sped us up far past where we should be right now. Ele diz que nós, enquanto raça, que estamos muito atrasados e que, inclusive, movimentamos de forma muito rápida situações que não temos arcabouço para isso. Mexemos com tecnologia que nós não temos ainda essa cosmoética, esses valores, essa espiritualidade, esse estado de consciência coletivo que nos faça dar os passos seguintes de evolução. Including here, this AI thing is coming, right? And that's no Inclusive esta situação agora com a inteligência artificial, oversight, no nothing, and it's just being unleashed. que nós sabemos ser um terreno com muitas areias movediças e que pode trazer problemas e que podem fugir da nossa mão. Again, more advancement in the blink of an eye that we're not ready for, spiritually or consciously. Exato, muito avançados em desenvolvimento destas situações, mas a evolução espiritual e consciencial não acompanha essa mesma evolução tecnológica, digamos, And esse this is the avanço predicament. And I believe that there are científico e people out there that are tecnológico. watching us. I do mean people that are watching us. Olhem só, ele aqui diz que acredita que nós estamos a ser observados por essas pessoas, e ele realça, sim, estou a falar de pessoas. Ele não disse seres extraterrestres, nós estamos a ser observados por pessoas. Porquê é que ele diz isto? Há quem diga que
grande parte destes seres somos nós, numa linha, ou seja, numa linha de tempo e espaço do futuro, como nós evoluímos, uma linha de possibilidade de tempo e espaço, que tempo e espaço estão sempre unidos, onde houve uma evolução, que são nós, e eles são nós, ok? Nós somos os ancestrais deles, só que eles estão muito mais evoluídos, anos-luz à nossa frente, provavelmente. Eu não estou a dizer que este é o caso, mas que, por ele dizer pessoas, eu remeti a essa parte. Ele diz que nós somos ainda bebés que estamos a aprender a gatinhar para um dia conseguirmos nos colocar de pé, talvez a começar a dar os primeiros passos, agarrados a algo, mas que ainda estamos muito no gatinhar. Ele está a falar de forma de consciência, espiritualidade. Ainda somos um bebé a aprender a gatinhar. We plop down on our stomach a few times. Those will be some of the hiccups in our civilization right now. Eventually, we will grab onto the edge of a table and pull ourselves up and start taking steps. What are the hiccups? Hiccups, racism, slavery. Ele está a perguntar quais são os pontos fracos ou os pontos em que nós não estamos evoluídos e muito arcaicos ainda. Ele está a falar em racismo, escravidão, religião, atomic bombs, bomba atómica, tecnologias que nós não estamos preparados para elas ainda. Tudo isto. Brutalidade policial. Ele inclusive compartilha que o pai dele foi assassinado por um polícia. Ao mesmo tempo, ele relata aqui que todas estas coisas que ele falou aparentemente são coisas que mostram que estamos em tempos muito maus, mas ele faz aqui uma comparação para com os tempos, décadas passadas, e o quanto nós estamos muito bem, e que este é um dos tempos melhor para se viver comparativamente àquilo que já foi a nossa realidade enquanto civilização humana em décadas passadas, séculos passados. Spanish flu, those things almost wiped out human beings. Yeah. There's no papal inquisitions, there's no American Holocaust, which nobody talks about. O Holocausto americano, ninguém fala nisso hoje em dia, mas já não vivemos isso. Eles não vivem neste caso. And so that's not happening, right? I can go outside, you can go outside. We don't see dead bodies laid all over the street. Ele diz que hoje em dia podemos sair à rua e que não vemos cadáveres pela rua, como já aconteceu no passado humano. But overall, on a mass consensus, it's the greatest time to be alive. Yeah. And so we're at the Ele diz que, de uma forma global, com todos estes consensos, efetivamente vivemos em tempos que são os melhores tempos que se podem viver. stage now where we have an opportunity to grab onto the edge of the table and pull ourselves up and begin to take those first steps. Ele diz que estamos agora na oportunidade certa de deixarmos de ser aquele bebé que gatinha para conseguirmos nos colocar de pé e possivelmente darmos os primeiros passos. But after we take that step, what's going to happen? We're going to fall and we're going to cry. E ele acaba de dizer aqui que depois de darmos esses primeiros passos, é certo que vamos cair e vamos chorar. Mas o importante não é o cair e chorar, mas sim a maneira como vamos reagir a isso. But when the challenge is when we pull ourselves back up, how long will it take for us to get a good walking gait? What is the definition of walking? Controlled falls. We have to learn. Qual é a definição de andar? Controlar as quedas. Incrível, achei esta parte final também brutal. How to control our fall. That's how you achieve a golden age. And I think that they're waiting at some point for us to see for us to realize when we can stand up and we can start taking those steps in the right direction. And then they give us some good shit again, or It's quite possible that gives us the ability to get open communication, they're like, or- okay, we trust you now. or we have to get to a certain level consciously before other technologies can be revealed. I mean, I don't know. I'm just guessing at this point, but I think Ele diz que se nós chegarmos a esse ponto de evolução consciencial, que poderão existir muitas outras descobertas evolutivas. they're waiting to see how long will 8 billion people allow 100 families to control them. Ele está a dizer que eles querem ver, eles, os seres evoluídos, os extraterrestres, aquilo que chamamos de extraterrestres, poderão estar a ver quando é que nós deixamos de ser 8 bilhões de pessoas encarnadas, controladas por
uma certa minoria de pessoas, famílias. 8 billion people. Are being controlled by 100 families. Who are these families? Ele está a dizer que 8 bilhões de pessoas são controladas por cerca de aproximadamente 100 famílias. E agora o apresentador pergunta quem são essas famílias? These are the elite oligarchs that control the planet. Os da elite Tell us what to do, hear, e governamental. taste, touch, feel, where we can go, where we can't go. Don't cross. Aqui vocês poderão dizer que ele está a entrar nas teorias da conspiração. Não sei se está ou não está. Estamos apenas a reagir, pessoal. Also with that invisible line, because if you do, you're illegal and all this other kind of crazy stuff. They're running us, and governments are put in place to work for the people, but they got it flipped, and they got us working for them, Right. and telling us what they're going to do to us if we don't listen to them. That's the opposite of what it's supposed to be. So But at isn't some this point, what they learned from the learned it. Anunnaki or They whatever? learned it, and they learned it real well. But isn't that's what the Anunnaki? At least that's what you're saying But- that they did yeah. for the human race, right? But the problem, the reason why the world it is today, why we have this boot on our neck, is because it's because of us. We're the problem. The 8 billion are the problem. Because Not we them. haven't elevated our consciousness. Ele está a dizer que ele fez aqui uma associação aos Anunnakis. Ele acha que isso foi uma escola aprendida através dos Anunnakis. Talvez ele aqui esteja a falar na parte de manipulação, hierarquização. E ele pergunta se... inclusive, Billy Carson diz que o problema são as 8 bilhões de pessoas e não as tais 100 famílias. O problema está na coletividade que se deixa dominar e manipular. They're sharks. A shark smells blood, a shark attacks. Right. A shark is going to be a shark. Ele está a dizer que o problema não são os tubarões estão lá. O tubarão, quando sente o sangue, ele vai atrás da vítima. Come E que o tubarão vai ser sempre tubarão. we as 8 billion people haven't stopped falling for these divide and conquer tactics and stop fighting each other over the scraps and realize who the real enemy is. Ele está a dizer que nós, enquanto 8 bilhões de pessoas, temos que deixar de lutar uns contra os outros, achando que o inimigo está ao nosso lado, quando nós temos que tentar perceber e nos unirmos para perceber onde é que o real inimigo está, onde é que ele existe. We're fighting each other, they're just cutting up the pie and laughing at us. Enquanto nós lutamos uns contra os outros, os oligarcas, essas famílias, estão a rir-se de nós enquanto comem uma fatia de bolo e bebem um copo de champanhe. Wing, right wing, all the same bird. Right? There's no such thing as a Democrat or Republican. Ele diz que não existe, agora é parte política, nada ligado à república ou à democracia. The only thing that does exist, like I say, is a group of elite oligarchs that torture men, women, and children world. Ele diz que a única coisa que existe são políticos oligarcas que controlam homens e mulheres That exists. a nível Democrat, mundial. Republican doesn't exist. Now, how can I used to in the beginning, but now I see that it put me on the path where I am. I'm extremely happy now. I'm married. Ele aqui está a dizer que voltou a ser feliz, que constituiu uma outra família com outra mulher, Same frequency as me. que está na mesma frequência que ele está, With me. lado a lado com ele, And travels with me. One of the hardest things to do is viaja com ele e be tudo. gone for 9 months in like deserts and stuff, you know what I'm saying? So Vai com ele para somebody viagens ao really deserto, tudo isso. And so I'm really in a really good place right now. I don't think so. I think whatever that shaking was, it did something to me. Maybe they were just trying to put something in my head. I mean, I have no idea. are you Ele aqui está a falar daquela pressão que ele sentiu na cabeça quando viu aqueles seres, e ele acredita que aquela pressão não foi para o magoar, mas talvez eles queriam fazer chegar alguma informação a ele. With Aleister Crowley's depiction of lamb. No. Have you heard of this? Aleister Crowley's depiction of a lamb. Of the Aqui uma das pessoas está-lhe a perguntar se ele acha que poderão ter sido seres iguais àquele ser que Aleister Crowley, que era um ocultista, há uma imagem, Aleister Crowley partilha uma imagem de um ser que parece muito extraterrestre, tem uma cabeça enorme. Se ele acha que tem a ver com esse ser, ele diz que entity não, he was talking to. Oh, the entity. Oh, yeah. a entidade. Was that similar to what you saw? can you bring it up? Mark? That's a horrifying, more like a clown. Like, it's like the big overhead, right? When it kind of goes out like this. Mm-hmm. Yeah. No, it wasn't like that. It was more Não foi- like the Não era assim. almost like the Não way eram you see assim. movies, which means it told me right away that these movie directors or whoever is writing these Ele movies diz que era muito parecido com aquilo que os filmes de ficção científica compartilham em relação aos extraterrestres. with these So people. not like But that. you see how his head is more like a Não era assim, a não big era mouth assim. like that with a big brow and Como o Aleister Crowley, a entidade é Aleister But that doesn't Crowley, mean that he didn't see that. Mm-hmm. I mean, there's so many different people that exist in the universe.
Ele diz que há tantas outras raças no universo que não era parecido com aquilo que aqui uma das pessoas que estava ali perguntou em relação a Aleister Crowley, mas que ele diz que existem muitas raças aqui pelo universo. Gostei muito desta entrevista por coisas que ele relata, por saber que isso contribuiu para uma alteração de padrão que fez com que ele trabalhasse em coisas hoje em dia, achei brutal. Gostei também da parte onde coisas que eu já ouvi falar por outras pessoas existem em Marte, aparentemente, e da ideia universalista que ele transmite, consciencial e espiritual. Achei brutal. Espero que tenham gostado. Já sabem, façam o gosto, ou like, compartilhem, subscrevam o canal e apoiem este projeto para que isto chegue a mais pessoas. Foi este então o vídeo de hoje. Muito obrigado a todos, muita paz e muita luz e até um próximo vídeo.